Muito bom dia, esteve nos estúdios da Rádio Tirol FM na manhã desta quinta-feira o deputado estadual Catarina Palladini, do PSB, esteve visitando a região, o Vale do Taquari. Um dos motivos é justamente pela inauguração do escritório regional do PSB, do deputado, aqui no Vale do Taquari. Deputado, bom dia, tudo bem? Bom dia, Vini, bom dia aos ouvintes da Rádio Tirol. É uma alegria poder estar aqui hoje junto à comunidade de Teutônia, poder falar para esse povo querido. E o motivo que nos traz aqui é isso, né? A gente já tinha feito um anúncio do momento da construção do escritório regional aqui. Já visualizamos o local, a cidade. Será em Estrela, pela questão geográfica, está no entroncamento da 386 e tem condição de atender com plenitude a nossa região. E agora é o momento também de coletar aqui as demandas regionais. A gente está aqui com o Inácio Birk, que é o nosso coordenador regional, um homem maduro da política, foi vice-prefeito em Estrela, então tem condições de suprir, atender e melhorar significativamente o atendimento à comunidade do Vale do Taquari. E aí esse papel que ele vai fazer é isso, né? Visitar as prefeituras, mapear as demandas, porque o Rio Grande do Sul e o Vale do Taquari cresce no ritmo que o Brasil tá dando a linha do desenvolvimento econômico. Mas para tanto tem que medir as ações aqui. Falando da duplicação da 386, tem uma discussão da Ferrovia Norte e Sul, ainda que são situações de ordem federal. É importante ir monitorando as ações do Estado para qualquer empecilho, qualquer situação que a gente possa diluir ela, que não venha se tornar um entrave. Tem a questão da navegação interna, e aí sim é algo que nos toca muito. Eu sou deputado do PSB, o partido que está à frente da Secretaria de Infraestrutura e Logística e também da SPH, da Superintendência de Portos e Hidrovias. Então, qualquer outra situação que a gente venha a pensar aqui, falando de navegação interna, menciona-se também a participação do Partido Socialista Brasileiro. Então, é uma forma de estar mais próximo da comunidade do Vale do Taquari e também pela compreensão da importância econômica que o Vale tem para o desenvolvimento econômico do estado do Rio Grande do Sul, mas que passa a ser também não só econômico, mas também tem que pensar social. Um dos motivos também é da notoriedade ao lançamento da Frente Parlamentar em defesa das comunidades terapêuticas, falando de política pública de juventude, de prevenção e também de tratar isso, né? Quando o Estado e o município não conseguem estabelecer políticas públicas de juventude, que a gente possa pensar, então, uma forma de ressocializar essas pessoas perdidas. E que deixou de ser só jovens, né, Vini? Hoje atua também a questão do crack, da cocaína e também do álcool, está inserida num outro patamar também, que pega os pais de família, pela perspectiva, pela depressão, pela conjuntura da sociedade mais imediatista e que nos leva a trabalhar a questão mais pontual e às vezes acabando a questão social, a questão mais humana. Exatamente, eu entrevistava hoje pela manhã no meu programa um vereador do município de Fazenda Vila Nova. Embora, como tu disseste bem, requer uma obra federal na BR-386, a duplicação é elevada ali no município de Fazenda Vila Nova, que é um município cortado pela 386. E esse é um pleito muito forte defendido por prefeitos da região, a duplicação da BR-386. De forma você, como deputado estadual, pode auxiliar e trazer benefícios para o Vale do Taquari, também falando em duplicação da 386, que, repito, é um assunto que vem à tona muitas vezes, é um assunto de fundamental importância para o Vale do Taquari. De que forma você, como deputado, pode buscar também algum assessoramento nesse assunto? Olha, isso marcando uma reunião específica com o diretor do DENIT aqui para apresentar as problemáticas que essa obra tem ocasionado. Obviamente vai trazer inúmeros avanços. Eu estava hoje dando uma entrevista e ainda mencionava aqui a questão da 386, um exemplo da Grande Porto Alegre, da CIS Brasil, Pelotas, Rio Grande, são 60 quilômetros que ao longo da BR já está sendo tomado, vai ter um crescimento econômico e populacional muito grande. E essa obra também vai acontecer, mas também vai ter problemática de saúde, segurança, porque vai aumentar as demandas. Então, ir medindo isso, quem não mede não controla. Então, surgindo essa problemática, falando da Fazenda Vila Nova, que a gente possa marcar, e aí o Birk também tem plenitude, tem disposição, marcar essa agenda com o diretor do DENIT, que a gente possa diluir a problemática à medida que vai surgindo, porque senão vai acumulando e vai se tornando um monstro isso, né? Então, que a gente vai aparando as arestas. Também a questão da Ferrovia Norte e Sul, a gente tem que estar ligado nisso. De que forma, aonde vai passar,
A gente tem que inserir os municípios que têm condições, que trabalham muito forte no setor primário. Aqui é uma região muito forte também, a questão do setor primário, mas que possa desenvolver e distribuir isso. Não que passe ao longo, passe distante dos nossos municípios aqui, que não vai ter uma interferência direta, uma participação nesse momento. Eu acho que também tem que estar inserido aqui, eu acho que o arranjo produtivo local. Eu acho que tem que ter uma discussão de região e não só de município. E eu acho que a associação aqui dos municípios já se anteveram para essa situação, que municípios menores que atuam em relação de consórcios também têm pleiteado e têm conseguindo êxitos que às vezes os grandes municípios não conseguem. Então o arranjo produtivo local, numa perspectiva de trazer empresas para cá, de grande e médio porte, a exemplo do que a Serra Gaúcha faz, a exemplo do que a região norte do estado com Passo Fundo faz, de trabalhar o todo, né? Não pensar a questão específica de um único município, mas que possa trabalhar, um exemplo, em Caxias, a Marco Polo trabalha em Caxias, mas em Farroupilha trabalha a questão da borracha, trabalha em Bento Gonçalves a ferragem do veículo. Então todos os municípios estão inseridos nesse eixo de desenvolvimento. Aqui tem que pensar quais são as particularidades, né? O que congrega. Se for a questão de educação, do polo de educação, e aí falando especificamente, eu acho mais de Lajeado, que aglutina, por que nós formamos a mão de obra aqui? Porque essa mão de obra se esvai e, obviamente, o mercado absorve em outras regiões. Porque aqui a gente não possa trazer empresas que possam capitalizar e fomentar e desenvolver a nossa região. Tem que pensar isso. Então, esse eixo de discussão puxado pela regional aqui, e, obviamente, a gente quer estar junto e ajudar a participar desse debate, porque na GDI, na Agência de Desenvolvimento do Estado, tem um mapa das empresas que desejam se instalar, que trabalham as particularidades. Então que a gente possa ir lá apresentar a nossa região, colocar à disposição, dizer das demandas, das necessidades, mas também dizer da condição geográfica favorável, que é 1 hora de Porto Alegre, ao longo da 386, tem total isenção, tem mão de obra qualificada. E te interrompendo, nós temos ferrovia, temos hidrovia e temos a BR-386. É uma característica que poucas regiões têm, 3 modais viários aí extremamente interessantes. É verdade, é 1 hora do aeroporto. Exato. Então, qualquer grande empresa, aliás, qual a problemática que hoje vive a Zona Sul do Estado? A Zona Sul do Estado hoje vive o que? A problemática de estar a 3, 4 horas do grande centro, não tem um aeroporto, então a nossa discussão lá na Zona Sul é de viabilizar o aeroporto regional, que possa dar condição no empresário vir a Porto Alegre, ou ir direto à Zona Sul do Estado, fazer suas discussões, mas também não só um aeroporto de pessoas, mas também um aeroporto de cargas, porque tem muita demanda. Falando do polo naval, tem muitas peças caríssimas que requerem tempo. Também lá na região sul, e aqui também eu sei que tem a questão de ter a competitividade da região da fruticultura. Tu não consegue exportar a fruta ou levar lá para fora da região pela questão do acesso, do transporte que demora muito, vem a ser perecível. Então, um transporte de carga também. Então, o Vale do Taquari consegue congregar todos os 3 modais especificamente e também a questão viária. Então tem tudo para dar certo, já tem crescido. A questão da construção civil cresce numa plenitude hoje, não só no Vale do Taquari, mas em todo o Brasil, mas que a gente possa dar condição de desenvolver no todo, no pleno, e que não vai se tornar um problema, um enfrentamento entre o meio ambiente e também a questão do desenvolvimento econômico. Deputado Catarina, a gente falando contigo aqui nesse bate-papo aqui na Rádio Tirol, a gente vê, tu falavas antes justamente da juventude, né? De buscar, da juventude novamente, buscar na política uma credibilidade. De que forma, hoje em dia, a política estando em um momento com tanto descrédito perante a sociedade, a gente vê Renan Calheiros na presidência do Senado, outros tantos políticos que acabam aproveitando dessa onda que vive o Brasil. De que forma você, como do PSB, você que é um deputado jovem, de que forma trabalhar na juventude, a juventude que vem por aí? Teutônia teve um candidato a prefeito muito jovem, Pelotas se elegeu um prefeito também muito jovem. De que forma você, como um deputado também da ala jovem, creio eu, teve seus eleitores grande parte nessa juventude, de que forma passar uma mensagem positiva para os nossos jovens neste momento da política brasileira? Bom, em primeiro lugar, dizer que tem que participar da política, né? O jovem tem que ser ativo, tem que ser protagonista do seu futuro. Foi assim que eu busquei me inserir no cenário político, e as oportunidades vêm surgindo, e na política espaço vazio não fica, né? Tu mencionou aqui a questão do Calheiros, o PSB não concordou com a eleição, o PSB teve candidato também ao Senado, teve candidato à Câmara, não concordou
na conjuntura local. A gente acredita numa política de uma boa gestão e tem apresentado isso no Nordeste, falando especificamente da gestão do Eduardo Campos. E falando da juventude, a juventude tem que participar nas suas instâncias de debate. Tem que participar na associação de bairro, no Grêmio Estudantil, foi da onde eu surgi, na associação de bairro, também em questões pontuais de debates de meio ambiente, de educação, e dessa forma ir participando e formulando também, provocando seus agentes. Mais importante do que tu ter um candidato, um referencial, é tu poder orientar e dar linha à tua própria pauta, né? Então tem demandas latentes, eu posso falar aqui da entidade, e obviamente eu sei que a rádio tem alcance, aos skatistas, aos ciclistas, vamos falar também ligados ao esporte no amplo, né? Falando de judô. Às vezes tem municípios que têm atletas e tem a dificuldade de representação e apoio do município, então que esses atletas possam se organizar. Falando do futebol amador, que possam construir uma associação de jogadores. Então são situações particulares, mas que tudo desencadeia na relação política, de ter representatividade. E ninguém melhor do que o próprio agente participando, medindo, provocando e medindo as ações dos seus representantes. E é assim que a gente vai arejar. Infelizmente, hoje a gente vive o descrédito da política, mas que deriva justamente do voto não pensado, do voto não calculado. Para te ter uma noção, Marcos, eu gosto de salientar isso, eu nunca votei e nunca vou votar em alguém que eu não conheça, em alguém que eu não me sinta próximo, até para receber um não, dependendo de uma situação, de uma demanda, mas alguém que eu conheça, que eu sei a origem, que eu tenha clareza que eu não vou estar me precipitando. E obviamente que tenha tranquilidade de me dizer um não, mas que tu possa te sentir representado minimamente. E o que acontece historicamente é que durante o período de eleição vem grandes quadros com muito recurso nos municípios de menor proporção, não conseguem condicionar e construir candidaturas com viabilidade, e aí compram os cabos eleitorais, passou o período de eleição, tu não vê mais o camarada, entendeu? O camarada elege e tu não vê. E é um pouco disso que a gente está tentando demonstrar que é possível, né? Eu sou da zona sul do estado, eu tenho um escritório, estou abrindo um escritório regional aqui, eu já tenho vindo a Estrela, no Vale do Taquari e tantas outras oportunidades, debatendo situações pontuais. Mas então tem mais 2 anos de trabalho, 2 anos de trabalho de mandato, e a votação no futuro é consequência do meu trabalho. Eu tenho muito tranquilo isso, mas que o eleitor tenha consciência disso, né? E quando eu digo o jovem tem que participar do cenário político. A política foi feita para homens e mulheres de bem. Quando os bons não participam, os maus tomam conta. Então, vocês estão ouvindo aí, posso sentir a vontade de participar do cenário político e provocar as pessoas. Muito bem, deputado estadual Catarina Palladini, a gente quer te agradecer, dar as boas-vindas aqui para o Vale do Taquari também. Você está conhecendo hoje a estrutura da Rádio Tirol. A use assim que achar necessário, com o meu grande amigo Birk de Estrela, ao qual somos conhecidos da época de Estrela ainda, e desejar a você, deputado, uma boa passagem pelo Vale do Taquari. Acho que faz bem em trazer um escritório aqui para a nossa região também. É uma região próspera, uma região de gente bacana, de gente do bem. Seja muito bem-vindo ao Vale do Taquari e quando quiser fazer uso desses microfones, será muito bem-vindo. Obrigado, Vini. Eu quero agradecer à Rádio Tirol e aos ouvintes, dizer também do papel importante que vocês cumprem aqui de provocar, trazer à tona os debates locais que muitas vezes nas grandes emissoras passam desapercebidos. Então também agradecer o espaço de oportunizar a gente apresentar a nossa relação aqui, dizer que eu contei com vocês podem contar comigo aqui, o escritório regional está aqui para trabalhar, que vocês possam demandar a mim e ao Inácio Birk no município de Estrela, vai estar precisamente, mas vai estar rodando a região para trabalhar. A gente quer prestar um serviço de qualidade e que a região do Vale do Taquari possa sentir assistida pelo nosso trabalho junto à Assembleia.